E hoje é o dia 77 de 365 lendo a Bíblia. E hoje começamos o livro de Juízes. Uau! Este é outro livro que eu particularmente também acho bem difícil de ler. Porque assim, ele revela toda a nossa maldade, tudo de ruim que está no nosso coração, a nossa rebeldia. Como Deus é misericordioso, mas também mostra toda a rebeldia, a nossa rebeldia. Então, Juízes, o livro de Juízes, ele fala sobre os primeiros anos deste povo na Terra Prometida. Os primeiros anos assim, entenda, as primeiras décadas. Como que foi? Então, ele é exatamente a transição entre o deserto, né? Ali eles conquistam a Terra Prometida até chegar à era da monarquia, até os reis. Então, nessa época aqui, não existiam reis, existiam juízes. Então, eram juízes que lideravam o povo, que era a voz de Deus ali. Então, para hoje, no livro de Juízes, são os capítulos 1 e 2. Então, aqui, esse retrato dos primeiros anos. Então, aqui no capítulo 2 ainda tem, né, falando da morte de Josué. Mas até o final a gente vai ver o que aconteceu com esse povo até o dia que eles começaram a reivindicar um rei. No capítulo 2, nós lemos o seguinte, verso 1. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. Então, Deus foi muito claro quando ele falou isso. Se você está bem lembrado, Moisés falou, repetiu. Josué foi, repetiu. Mas, aqui, né, no verso 2, continuando. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Queridos, pare de negociar com o capeta. Em outras palavras, o que Deus está falando aqui, isso na minha tradução, Fátima Silva, na linguagem de hoje. Ai, Senhor, tenha misericórdia. Mas em outras palavras, o que Deus está falando assim, não fica negociando com o capeta. Não fica flertando com o pecado. Eu já falei, você não pode fazer, não tem como você conciliar com seus inimigos. Não faça nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Elimine o mal do meio de vocês. E o povo ficava, não, mas eles são tão bonitinhos. Não, a gente pode fazer de um jeito diferente. A gente não tem que obedecer a Deus 100%. Obedeça ao Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, o que Deus falou assim? Bom, já que vocês não fizeram a sua parte, já que vocês quiseram sim fazer aliança com esses moradores, então eles serão seus adversários. Deus poderia expulsar os povos? Poderia. Mas não é assim que Deus faz. Deus, ele exige de nós obediência. Deus já deixou claro que ele queria que o povo fizesse, o povo não fez. Então, se você não faz a sua parte, Deus não vai fazer o dele. Por quê? Porque ele não vai te obrigar a fazer o que ele quer. Deus não vai te obrigar. A vontade do Senhor vai prevalecer, porque ele é soberano. A gente vê isso, né, no caso de Jonas, por exemplo, que não queria... A gente vai chegar no livro dele, mas eu acho que não é spoiler para ninguém. Jonas, por exemplo, ele não queria até Nínive. Ele foi até Nínive, porque ele foi. Porque era o plano do Senhor que fosse através da boca de Jonas que Nínive se arrependesse dos seus pecados. Então Deus faz o milagre, Deus usa quem Ele quer. E se Ele quiser te usar, Ele vai usar. Porém, o que Deus sempre exige de nós exige assim,
o que Deus sempre nos convida a ter é um coração temente a Ele, um coração que o obedeça. Porque que Deus está falando assim, vocês fizeram aliança com esse povo, agora porque vocês fizeram uma aliança, porque vocês estão em comunhão com eles, eu não posso expulsá-los. Porque eu já mandei vocês expulsar e vocês não me obedeceram. Então, essa consequência aqui, ó, não expulsarei esses povos da presença e, pelo contrário, eles serão seus adversários, é a consequência da desobediência do povo. Não é que Deus é mau. Porque se você lê a Bíblia da ótica do maligno, você sempre vai estar achando que, ai, que Deus maldoso, o que custa Deus expulsar esse povo, já que ele é tão poderoso? Deus é tão poderoso que ele falou assim, olha, confia em mim que eu vou expulsar. Mas na medida que eu expulsar, não faz aliança não, porque senão vocês vão estragar tudo. E foi o que o povo fez. Eles estragaram tudo. Então Deus falou assim, se você está em comunhão com eles, se vocês fizeram aliança, eu não vou expulsar. Mas eu já te aviso, serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então Deus, ele sempre vem em nosso socorro para nos proteger, para nos livrar. Mas tem uma coisa que realmente libera todo o favor de Deus na nossa vida. É o nosso coração obediente, uma vida em santidade. Se você não tem nenhum dos dois, está na hora de você repensar que Deus você realmente tem servido. Continuando. Verso 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então assim, aqui é outro choro, porque eles choraram, porque eles viram. Mas aqui a palavra do Senhor não registra arrependimento. Então esse choro aqui provavelmente foi um choro egoísta de ai, por que Deus não faz o que eu quero? Eu sempre sei o que é melhor, não sei por que Deus não me ouve. É um choro rebelde, porque eles choraram, ofereceram sacrifícios a Deus, mas eles não se arrependeram, eles não voltaram atrás falando assim, Senhor, me perdoa. Vamos romper agora com esses moradores, a gente vai quebrar a aliança agora com eles. A gente não pode quebrar nossa aliança com Jesus, mas com as pessoas... Não, de casamento também não pode, porque Deus odeia o divórcio. Mas enfim, não é assunto de divórcio agora. Mas se o povo se arrependesse da sua maldade, eles não se arrependeram. Eles choraram, ofereceram sacrifício, mas tipo, vida que segue. Tá bom, Deus abandonou nós, agora sim a gente vai fazer o que a gente quer. Era praticamente isso. Aí, continuando, fala da morte de Josué, né? E aqui no verso 7 diz, o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Porém, no verso 10 a gente lê o seguinte, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Que tristeza! Que tristeza! Logo, ai, tá vendo? O que acontece aqui? No meu discernimento, tá, gente? É o meu discernimento. Já falei, não sou uma teóloga, mas eu tenho o discernimento do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém, né? Então, o que acontece? Lembre-se, Moisés deixou a lei para o povo. E Moisés é enfático em falar o seguinte, repitam, ensine os seus filhos no caminho do Senhor, ensine o temor do Senhor, adore somente a Deus, fale dessa palavra do Senhor na entrada, na saída, coloque nos batentes da porta, coloque na testa, nos braços. Uma geração, na verdade, de geração em geração, eles foram esfriando, até que teve uma geração que não ensinou a geração seguinte a temer a Deus. Uma geração falhou. Então, o que ele está falando assim, durante toda a geração de Josué, que viu todas aquelas maravilhas, temeram ao Senhor. Depois, todos os anciãos daquela geração, também, nas gerações deles, também seguiram ao Senhor. Ou seja, todo mundo que viu, que viveu aquilo, continuou perpetuando ali
a lei do Senhor, ensinando o povo a servir a Deus, ensinando Israel a servir o Senhor. E por que servir ao Senhor? Mas teve uma geração, isso é muito triste, gente, toda aquela geração morreu. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Uma geração falhou a ensinar a outra geração sobre os feitos do Senhor. Uma geração falhou de ensinar a outra geração a temer a Deus. É isso que está acontecendo na nossa geração. Pais, crentinhos de esquenta-cadeira, crente não praticante, cristão não praticante, que não ensina seus filhos a amarem Jesus, a servirem somente ao Senhor Deus, o único e verdadeiro Deus. Temos visto isto no nosso dia a dia, mas isso tem que parar em mim e em você, e nós temos que ensinar a nossa geração e a próxima geração que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo salva. Tem muitos filhos de crente perdido por aí, perdido, porque os seus pais falharam em ensinar essa criança a andar nos caminhos do Senhor. E não ensinou seus filhos a terem o temor do Senhor. Uma geração falhou e toda outra se perdeu. Isso tem que parar agora, porque isso tem se repetido no nosso país. O nosso país é nominalmente cristão. O Brasil é um país cristão. Mentira! Não é. É um cristão nominal, mas não é um cristão de prática. Não é um cristão de prática. Tem igreja em tudo quanto é lugar. Aqui mesmo, onde eu moro, nossa, aqui na minha rua tem uma igreja, descendo a outra rua tem mais 2 igrejas. Aqui no meu bairro, o que mais tem é igreja? Tanto igreja grande, igreja pequena, igreja de garagem, igreja com salão grande. Tem muitas igrejas. Mas a corrupção continua comendo solta no nosso país. O suborno, a mentira, a taxa do divórcio que só aumenta. Tá na hora da gente voltar para a geração de Moisés, que era temente ao Senhor. Ensinar os nossos filhos como Moisés ensinou o povo, depois Josué perpetuou. Ame somente o Senhor seu Deus, somente a Ele preste culto. Vamos voltar ao primeiro mandamento. Então continua aqui falando, verso 18, que fala sobre os juízes. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa do que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eu sei que eu já falei aqui da importância da liderança. É muito importante a gente ter um líder, sim, temente ao Senhor, uma liderança segundo o coração de Deus, uma liderança que tem o coração de Josué, o coração de Moisés. Só que mais importante do que uma liderança temente ao Senhor, você tem que ser temente ao Senhor. Porque o povo ficava se garantindo pelo juiz. Mas o povo, assim que aquele juiz morria, eles voltavam às práticas e faziam coisas piores. Não quero nem imaginar o que era esse pior que eles faziam do que os seus pais. Ou seja, não adianta nada Deus te livrar hoje, se amanhã você vai ficar pior do que você era ontem. Às vezes você está clamando para o Senhor te ajudar, mas você não quer fazer a sua parte. Você não quer o Senhor. Você só quer as bênçãos que Ele pode te dar. Você não quer Deus. Você só quer usufruir do poder de Deus. E é por isso que sua vida não vai para frente. Porque você quer barganhar com Deus. Você não quer amar a Deus de todo o seu coração. E era isso que esse povo fazia. Eles sofriam, eram oprimidos pelos inimigos, clamavam. E Deus, em sua infinita misericórdia, mandava um bom juiz.
para cuidar, para livrá-los, né? Porque era o juiz ali que fazia as estratégias de guerra, que julgava o povo, que colocava a casa em ordem. Mas era aquele juiz morrer, o povo voltava para a imundície. Deus não quer que você volte para a imundície. Deus não quer que você volte para a prática do pecado e fique pior do que era antes. Deus tem vida nova para você. Se renda a Jesus de uma vez por todas. E tenha novidades de vida em Jesus. Para de ser rebelde. Parou a palhaçada. Então aqui continuando. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Verso 20, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse, porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que naquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. É assim que as coisas funcionam. A sua rebeldia acende a ira de Deus. Deus não expulsou porque era um povo rebelde, gente. Para de ser mimado. Esse povo me irrita. Eles me irritam porque eles me lembram da minha própria rebeldia. Eu tô falando isso para você, mas eu mesma passo pelos meus desertos. Eu também tenho inimigos para lidar. Mas uma coisa eu aprendi, que é melhor obedecer o Senhor, ter o temor do Senhor e permanecer na vontade dEle, do que ficar contra a maré, do que ficar tentando fazer tudo do meu jeito. Porque o meu jeito é sempre torto, meu jeito é sempre o pior. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele sempre vem para nos salvar. Sempre para nos salvar. Então o povo estava aqui na Terra Prometida e muitos deles não usufruíram da Terra Prometida porque eram rebeldes, porque serviam a outros deuses, porque não deixavam de praticar a maldade. Então, que isso seja eliminado também do seu meio, da sua vida. Que você aprenda a amar o Senhor de todo o seu coração e se voltar para Ele de uma vez por todas. Pai, nos perdoa, porque tantas vezes tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Ó Pai, nos perdoa, porque a nossa geração está perdida, Pai. Tem tantas pessoas que falam que te amam, mas não seguem os seus juízos, os seus caminhos, não obedecem a sua voz. Nos perdoa, Senhor. Tira, Senhor, o nosso coração de pedra e coloque em nós um coração de carne. Coloque em nós, Senhor, um coração disposto a te amar e te obedecer. Nos abençoa, Senhor, com a tua graça, com a tua vida. É o que eu te peço, Paizinho, no nome santo de Jesus. Amém.